Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, neste 30º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos convida a revisitarmos com muita autenticidade a supremacia dos mandamentos. Qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento necessário para vivermos a essência da nossa vocação de filhos e filhas amados e amadas por Deus? Na primeira leitura retirada do livro do Êxodo, nós nos deparamos com o dom da legislação que vem sendo aprimorada através da pregação profética, que muitas vezes vem em defesa de tal legislação, voltada para dignificar em primeiro lugar a vida humana e fazê-la ser no mundo sinal perene da obra primordial de Deus, o homem, a mulher, criados para a liberdade. Se existe uma necessidade de resguardar tal legislação de dignidade humana a partir da pregação profética, é porque muitas vezes tal dignidade sofreu abusos, foi negligenciada. Mas a sadia tradição de Israel, profética e sapiencial, se levantou contra toda forma de exploração, roubo, usura, marginalização. Pelo contrário, de acordo com a recomendação do legislador, o verdadeiro fiel, o verdadeiro temente a Deus, tinha que fazer empréstimos sem juros, especialmente para com os pobres, e se por acaso tomasse o manto como penhor, tinha que devolvê-lo à noite para aquecê-lo, para cobri-lo da dignidade que cada ser humano merece. Deus teria feito justiça ao homem infeliz se ele tivesse se voltado para ele em sua aflição. Na realidade, mesmo antes de invocá-lo, ele está do seu lado, só que não viola as leis que estabeleceu, e entre elas há também a do respeito pela liberdade do homem, e portanto também por seus possíveis abusos. Tal liberdade nos convida sempre a tomarmos a iniciativa, o despertar do nosso ser para a lei do amor, a lei que nos une, a lei que nos faz atualizar no mundo o cuidado de Deus com toda a obra da criação. Na segunda leitura, nós nos deparamos com o texto introdutório da carta aos Tessalonicenses, que é uma ação de graças a Deus pelo bom êxito que a palavra proclamada, o Evangelho, conseguiu alcançar em seus ouvintes na Grécia. É realizada uma série de dicas retrospectivas, nas quais o apóstolo descreve a fisionomia de uma das primeiras comunidades cristãs. Recorda os primórdios da evangelização, o comportamento desinteressado dos missionários e a resposta dos fiéis à sua pronta conversão e perseverança atual. Paulo é um arauto do Evangelho, mas também um mediador, uma testemunha do Espírito Santo. Ele proclamou a mensagem, mas sobretudo a transmitiu com a própria vida, com o próprio testemunho, na qual se refletia a mesma caridade, bondade e amor de Deus. Não foram suas palavras que fizeram maravilhas, mas Deus com cujo amor ele foi preenchido e que se refletiu em suas obras, em suas ações, em prol da salvação da humanidade. Os tessalonicenses também acolheram a palavra e ainda mais abriram espaço para o mesmo Espírito que os encheu de coragem e alegria. É a fé, como virtude, que é conhecida em todas as regiões, ao ponto de fazer com que esta comunidade se torne um modelo para os fiéis mais próximos a ela. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho, nós nos deparamos mais uma vez com Jesus, que no relato de Mateus é introduzido em um momento de confronto, mais uma vez, assim como o domingo passado. Confronto este com
os seus principais adversários, os sumos sacerdotes e anciãos do povo, os fariseus, os herodianos e os saduceus, tomaram a palavra. Agora é a vez dos fariseus. Eles não vêm em grupos abertos para o diálogo. Eles vêm em grupos já destinados para, mais uma vez, encurralar Jesus e colocá-lo em atitude contrária aos ensinamentos da lei para assim condená-lo. Então, o pedido para saber qual é o maior mandamento é entendido no contexto das escolas e tradições rabínicas da época, na alternância de opiniões ou interpretações dos vários mestres. O ensinamento de Jesus parecia tão original, mas extravagante, que talvez também tenha sido considerado um revolucionário, ou foi considerado também as pedras angulares do judaísmo, os princípios sancionados pela pregação profética milenar. Tal pronunciamento poderia ter sido motivo de reações desfavoráveis contra Jesus e talvez motivo de acusação, mas a resposta que ouvem sai pela culatra em sua condenação. Nem eles, apesar da grande ortodoxia preservada, conheciam e muito menos praticavam os parágrafos da lei. Não havia dúvida de que eles estavam bem cientes do primeiro dever do israelita, claramente reafirmado no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, mas não sabiam ou não se lembravam de que poderia haver outro dever que estivesse em pé de igualdade, o amor ao próximo. Na condição levítica, o vizinho, o próximo, o amigo, o parente e o compatriota não abraçou, senão o excluiu, o estrangeiro, o inimigo, mas Jesus, na sua pregação e em suas referências, dirigidas indiscriminadamente a todos, compatriotas e estrangeiros, ele havia incluído o amor ao próximo, ou redescoberto a concretização da lei na prática do amor ao próximo. O próximo, dirá ele, na parábola do bom samaritano, é o necessitado, qualquer pessoa necessitada. Não devemos deixá-lo à deriva, mas aproximar-nos dele para lhe prestar ajuda. O próximo é membro da mesma família que os filhos de Deus integram, faz parte de si mesmo, é membro de um único corpo, portanto deve ser amado com a mesma dedicação que traz para si. Não há distinções qualitativas entre o amor a Deus, ao homem e a si mesmo. Os três estão no mesmo nível, e se um cultiva sem o outro, corre-se o risco de quebrar o equilíbrio, a ordem estabelecida pelo Criador. Deste modo, o amor que Jesus recomenda não é mero afeto, mas é um trabalho, é uma estima existencial, é o desenvolvimento de uma confiança eficaz no outro, não ver o outro como meu inimigo, não ver o outro como um inferno. O amor cristão também é ajuda, perdão e compreensão. Amar a todos não significa tornar-se amigo, mas ser atencioso, generoso, compreensível, empático para com os demais. A amizade é um evento espontâneo, é uma escolha pessoal que surge da harmonia e integração de pontos de vista, sentimentos e afetos. Ela não pode ser imposta por comando, mas nasce das qualidades que cada pessoa recebeu e possui. Já o amor é um mandamento, é uma indicação para que o ser humano se realize enquanto pessoa, corresponda à finalidade da sua criação. Logo, a lei e os profetas vão recapitular toda a pregação e atividade legislativa do Antigo Testamento. Tem valor se ajudarem o homem a aproximar-se cada vez mais de Deus e do seu semelhante. É a dimensão vertical, a dimensão transcendental, que se constata e se faz autêntica na dimensão horizontal da fraternidade. Caso contrário, é uma atividade acadêmica. O amor vira uma teoria. Tudo que os profetas disseram e os legisladores escreveram está subordinado a esta dupla observância: amor a Deus, testemunhado no amor ao próximo. Senão, não adquire valor. Não é o caminho,
nem o meio específico para nossa salvação. Ninguém se salva sozinho. A dependência é absoluta. Em seu discurso escatológico, Jesus lembrará que a posse do reino, segundo a narrativa de Mateus, não está subordinada à aceitação de fórmulas ou concepções teológicas, mas dependerá da simples adesão, comportamentos práticos e éticos, de amar, de saciar a sede, saciar a fome, vestir os nus, ser presença de esperança naqueles que estão nos diversos cárceres da existência humana. Então peçamos ao Senhor a graça de purificarmos a nossa relação com Deus, purificando em primeiro lugar o modo de enxergar o outro, o modo de se relacionar com o outro, o modo de amá-lo. Desejo a todos um bom domingo.